Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Hoje é quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020. Começamos falando sobre mais uma perda para o mundo do futebol. O ex-jogador e auxiliar técnico René Weber, de 59 anos, faleceu nesta quarta-feira em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. René estava internado na UTI do Hospital São Lucas, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, desde a primeira semana de dezembro. O último trabalho de René Weber havia sido na comissão técnica do Botafogo, sob comando de Paulo Autuori. Campeão brasileiro como auxiliar de 95, o profissional voltou ao clube este ano e atuou de fevereiro até 1º de outubro, quando Autuori deixou o time. Como jogador, René defendeu clubes como Inter, Fluminense e América. Como técnico, comandou a seleção brasileira sub-20. Ainda foi coordenador técnico do São Paulo. Foi no Fluminense que René teve mais sucesso como jogador. O ex-meia foi tricampeão carioca em 83, 84 e 85 e campeão brasileiro em 84 com 143 jogos e 15 gols. Mais uma perda causada pela Covid-19 no mundo do futebol. E já que falamos sobre Fluminense, vamos seguir nessa linha falando sobre Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense e Fluminense se enfrentam hoje em Goiânia, no que será o quarto duelo entre os clubes em 2020. Até agora foram uma vitória para cada lado pela Copa do Brasil e um empate no primeiro turno do Brasileirão. O duelo desta noite será no estádio Antônio Ascioli, às 9h30, e vale pela 26ª rodada da Série A, que continua no final de semana. Após vencer o Ceará e respirar na tabela, chegando aos 31 pontos e pulando para a 12ª posição, o Atlético tenta melhorar o seu rendimento como mandante. Das 7 vitórias do Dragão na Série A, só 2 foram em casa. No Ascioli reinaugurado, o time empatou com o Inter e perdeu do Goiás. Portanto, ainda luta para ganhar a primeira. O Fluminense, por sua vez, chega com uma invencibilidade de 4 jogos, mas longe de estar embalado. Ao empatar com o Vasco no domingo, desperdiçou a chance de entrar no G4 e segue em busca da vaga na Libertadores. Para isso, terá que vencer fora para não deixar os concorrentes se distanciarem. Após a saída de Odair, Marcão também vai atrás de sua primeira vitória no cargo. Em sua segunda partida, ele não deve fazer muitas mudanças, até por ter tido só um dia para treinar a equipe após o empate com o Vasco. A tendência é que só tenha uma alteração, forçada pela suspensão de Wellington Silva pelo 3º cartão amarelo. Fred e Caio Paulista são os mais cotados para a vaga. Se o camisa 9 for escolhido, Marcos Paulo vai para a ponta. Calegari e Luiz Henrique seguem fora, porque foram convocados para a seleção brasileira sub-20. Ainda no Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo hoje lá em cima na tabela. O líder São Paulo e o vice-líder Atlético Mineiro se enfrentam nesta quarta, também às 9h30, no Morumbi, pela 26ª rodada. Apenas 4 pontos separam as equipes. O tricolor paulista chega ao confronto após derrota no clássico contra o Corinthians, que tirou sua invencibilidade. Por conta disso, o duelo de hoje é considerado uma final. Um tropeço pode custar caro para o time comandado por Fernando Diniz. O Galo, por sua vez, vem embalado após vitória sobre o Atlético fora de casa e tem a chance de ficar apenas a 1 ponto do São Paulo. No primeiro turno, o Atlético venceu o duelo no Mineirão por 3-0. O jogo ficou marcado por um erro de arbitragem em um gol do São Paulo, admitido pela comissão de arbitragem. Jogaço hoje então, São Paulo e Atlético Mineiro, valendo a ponta, né? O São Paulo não sai da liderança nessa rodada, mas pode ser bastante pressionado com uma segunda derrota consecutiva e ficar 1 ponto apenas à frente do Galo. Já o Fluminense tem 40 pontos em 7º lugar e, se vencer, chega a 43 na 4ª posição, passando Palmeiras, Inter e Grêmio. O Atlético Goianiense, por sua vez, está em 12º com 31 e, vencendo, chega a 34, passando a ocupar a 9ª colocação. Falando sobre Copa Libertadores América, hoje às 7h15 tem mais uma decisão. Santos e Grêmio, dessa vez na Vila Belmiro. As equipes disputam o jogo de volta das quartas de final. No duelo de ida na semana passada, empate em 1-1 em Porto Alegre. Por ter marcado um gol como visitante, o Santos joga pelo empate por 0-0 para ir às semifinais. Um novo empate por 1-1 leva a disputa para os pênaltis. E o Grêmio avança se houver igualdade por 2 ou mais gols.
Quem vencer, obviamente, leva a vaga. O Peixe, inclusive, de olho nessa partida, poupou jogadores titulares no Brasileirão e foi goleado pelo Flamengo. O Grêmio está a 18 jogos invicto na temporada e volta ao estádio onde ocorreu sua última derrota no duelo pelo Brasileirão. É mais um grande jogo dessa quarta-feira que promete demais aqui no Brasil, hein? E eu te espero na próxima com muito mais por aqui. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM.